Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por comparecerem nessa reunião tão importante, na qual nós vamos apresentar os resultados que foram discutidos na MENA Conference, que foi uma conferência para doenças raras que ocorreu em Abu Dhabi. O Dr. Rodrigo Araldi, que é o nosso professor convidado de hoje, ele esteve presente lá e ele também apresentou uma pesquisa brasileira extremamente importante. Pesquisa esta, com resultados em fase 2 que nós vamos também ter a chance de conhecer hoje, brasileira. Nossa! Bom, eu sou a Luciana Munhoz e eu coordeno o Comitê Científico da Casa Brasileira União Huntington. Sou cirurgiã dentista e também sou pesquisadora da Universidade de São Paulo. Eu vou deixar o Dr. Rodrigo se apresentar, só informo o seguinte, que essa sessão está sendo gravada, nós vamos disponibilizar no Facebook, no YouTube, tá? Onde nós conseguirmos aí nas redes sociais. E a apresentação terá mais ou menos entre 45 e 50 minutos, a depender aí do andamento. E o Dr. Rodrigo vai apresentar bem devagarzinho, bem tranquilamente, para que todos possam entender. Depois, na sequência da apresentação, nós vamos abrir o chat para que todos possam fazer perguntas, e o doutor vai estar disponível. Lembrando que não estamos fazendo consultas médicas, né? Somente questões referentes à apresentação e pesquisas de forma geral nós podemos responder. Tudo bem? Muito obrigada a todos. Doutor Rodrigo, passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Luciana, mais uma vez pelo espaço concedido. Quero agradecer também a Vita, mais uma vez, por estar aí organizando e também colaborando conosco e dando sempre esse espaço importante para esse diálogo, onde a gente pode vir apresentar resultados, conversar pacientes, familiares, também com a comunidade científica e também trazer um pouco do valor daquilo que é feito aqui, né, no nosso país e nosso território, porque de fato a pesquisa continua e continua firme e forte. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje através de uma linguagem bastante simples. Para aqueles que não me conhecem ainda, né, eu sou professor da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, na cadeira de genética, e também atuo dentro de pesquisas com a doença de Huntington já há quase uma década, trabalhando em diferentes segmentos, tanto do entendimento da própria doença como um todo, lutando na busca de marcadores, biomarcadores, que possam ajudar no diagnóstico e também em desenvolvimento de terapias, e também participo como consultor científico de um projeto realizado no Brasil, que já tem 2 décadas de existência e que vem trazendo bons resultados, e são esses bons resultados que quero compartilhar com vocês aqui hoje, nessa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação. E a proposta dessa noite é justamente trazer para vocês exatamente o que foi discutido na última edição do MENA Congress for Rare Disease. Para quem não conhece, obviamente, este é o maior congresso mundial dedicado a doenças raras. Ele é um congresso que acontece nos Emirados Árabes, na cidade de Abu Dhabi, e reúne mais de 1.000 participantes, envolvendo pesquisadores, familiares, comunidades de intenção e pesquisa e também indústrias farmacêuticas, com o objetivo de, em um único som, né, de forma uníssona, buscar aí soluções para o tratamento de doenças raras. Dentre elas, nós temos uma agenda todo ano dedicada à doença de Huntington, agenda essa da qual tive aí o privilégio de participar mais uma vez esse ano, trazendo um pouco de nossa expertise e também mostrando aquilo que nós estamos desenvolvendo, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Então, vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês uma apresentação. Quero deixar bem claro que a apresentação que estou compartilhando com vocês é uma apresentação, como vocês poderão ver, que ela está em língua inglesa. Mas o objetivo de mantê-la dessa forma é conversar com vocês, traduzir essa apresentação de forma oral, mas mostrar para vocês na íntegra exatamente o que foi apresentado durante esta mesma conferência. Eu acho que é um dever nosso trazer para o nosso público, trazer para os brasileiros, de forma simples, aquilo que nós estamos levando ao mundo. A proposta, portanto, hoje é falar sobre uma terapia que está em desenvolvimento, trazendo excelentes resultados e perspectivas para o tratamento e um tratamento eficaz da doença de Huntington, e que esperamos que possa estar disponível no mercado muito em breve. Então, quero começar a contar essa história
de acordo com a sua ordem cronológica e como essa história de fato deve ser apresentada. Bom, para aqueles que já tiveram contato com alguma apresentação que eu tenha feito ano passado, algumas estão inclusive disponibilizadas no canal do YouTube da própria ABH. Esse slide já foi apresentado anteriormente, mas eu gosto sempre de começar pontuando nessa apresentação com essa perspectiva histórica acerca da doença de Huntington. A doença de Huntington ela foi descoberta há mais de 120 anos atrás. E hoje nós contamos com mais de 28 mil artigos científicos sobre a doença. Portanto, é uma doença extensivamente estudada no mundo inteiro. E apesar dessa enorme quantidade de insumo, de material que nós temos acerca da doença, nós bem sabemos que o mundo ainda carece de tratamentos aprovados que apresentem benefícios reais e que possam não apenas aliviar alguns sintomas da doença, como a coreia, mas que possam impedir ou retardar o desenvolvimento da doença como um todo. Esse é o nosso grande sonho e esse é o motivo pelo qual toda a comunidade científica tem trabalhado ao longo desses 120 anos na busca dessa terapia. No MENA Congress foi apresentado um panorama muito interessante acerca dos estudos clínicos que estão em andamento e quais seriam as propostas ou as terapias que estão mais avançadas, que estão ali mais próximas de conseguir registro, seja no Brasil ou fora do Brasil. Aqui nesse slide, vocês podem ver alguns dessas terapias que estão em desenvolvimento. Hoje, liderando as pesquisas, nós temos a Pilínia, que é uma droga nova que apresenta resultados interessantes para o tratamento da doença de Huntington, e outras terapias a mais que são alocadas aqui, como vocês podem ver nessa tabela. O objetivo não é discutir cada uma dessas terapias, até me coloco à disposição em um momento futuro de poder discutir um pouco mais a fundo cada uma dessas pesquisas. Entretanto, embora essas pesquisas sejam importantes e promissoras, todos os resultados coletados até o momento têm mostrado que essas terapias apresentam resultados muito semelhantes àqueles já observados com as drogas atualmente disponíveis no mercado, ou seja, a tetrabenazina e a deutetrabenazina. São essas moléculas, hoje aprovadas pelas agências regulatórias, aqui no Brasil, no nosso caso, a Anvisa, apresentam alguns benefícios terapêuticos para o manejo ou tratamento da coreia, que é o principal sintoma motor da doença de Huntington. Só que nós bem sabemos que a doença de Huntington não se limita apenas à coreia. Nós temos uma série de outros sintomas que, infelizmente, não são capazes de serem manejados pela utilização dessas drogas, como, por exemplo, sintomas neuropsiquiátricos, alterações cognitivas, alterações de humor, que exigem ali o uso de uma série de outros medicamentos. Bom, nesse cenário, nós precisamos, obviamente, de novas drogas, novas terapias que sejam muito mais robustas e eficazes e que possam abarcar todos os sintomas da doença e não apenas a coreia. Até mesmo porque a coreia ela é mais evidenciada nos primeiros estágios da doença. Em estágios mais avançados, aonde temos um grau de comprometimento neurodegenerativo mais avançado, inclusive a coreia deixa de ser o principal sintoma, observado nos pacientes. Então, nós precisamos também de terapias para serem utilizadas nesses pacientes que já estão com um grau de geração um pouco maior. Nesse intuito, eu quero trazer para vocês um cenário de uma perspectiva de um produto brasileiro que tem demonstrado resultados muito interessantes e cujos resultados se estendem muito além dos aspectos motores da doença. Quero apresentar a vocês o produto chamado NestaCell. NestaCell é um produto único, exclusivo e totalmente inovativo no mercado farmacêutico. Esse produto, ele é considerado um produto de terapia avançada, terapia celular. E o que isso significa? Diferente de uma droga ou de um remédio que ele é feito por moléculas sintéticas, ele é um produto que é formado por células, e células tipo tronco. Essas células-tronco correspondem a um tipo muito específico de célula-tronco. São células que são obtidas a partir da polpa dentária de dentes, né? Portanto, humanos e dentes de criança. E vocês podem me questionar, talvez, nesse momento, mas o que tem a ver utilizar uma célula dentária de uma polpa de um dente de leite, de um dente descido, para o tratamento de uma doença neurológica? Bom,
É muito curioso isso, né, na biologia, mas a origem, né, o tecido que dá origem a esta polpa dentária lá durante a formação do embrião é o mesmo tecido que dá origem ao cérebro. Portanto, não é surpreendente que a polpa dentária ela expresse uma série de moléculas que são comumente expressas no cérebro. Sendo assim, nós entendemos que o que faz o indivíduo sair de um estado que nós chamamos de homeostático, né, o nome que nós usamos aqui científico, ou vamos dizer o estado normal, para um estado alterado, que seria o estado da doença, no caso de Huntington, é justamente um desequilíbrio na produção dessas moléculas. Se nós temos algo que pode oferecer moléculas que são semelhantes àquelas que são produzidas pelo cérebro e que são perdidas durante doenças como Huntington, nós temos uma possibilidade única de ofertar uma terapia que seja capaz de recuperar aquelas moléculas que o paciente deixa de expressar em função de uma doença. E é exatamente esta a proposta do uso desse produto chamado Nestacel. O Prudexacel é um produto que tem sido estudado por muito tempo. Não é verdade? Hoje eu trago para vocês essa história muito bonita, mas essa história muito bonita ela começa há 20 anos atrás, no laboratório de genética do Instituto Butantan, quando então a professora Irina Kerkes desenvolveu uma tecnologia capaz de isolar estas células que têm potencial terapêutico a partir do dente de leite de crianças. Ela não só desenvolveu, como ela aperfeiçoou a técnica para gerar um método que fosse capaz de produzir essas células em larga escala em uma condição de laboratório. Essa tecnologia foi patenteada e essa patente foi então licenciada por uma empresa 100% brasileira, chamada Celavita. Celavita é uma empresa que tem uma história ligada com a doença de Huntington. O nosso CEO, né, CEO da empresa Celavita, ele tem na família dele casos da doença, então ele conhece de perto o que é a doença de Huntington. E ele investiu na empresa, montou a empresa no Brasil, justamente também com esta comoção pessoal de buscar de fato algo que pudesse revolucionar o mercado farmacêutico com o intuito de oferecer uma terapia muito mais sólida e com benefícios muito mais amplos do que aqueles que hoje já são oferecidos, na verdade, pelas terapias, né, as drogas que hoje se encontram aprovadas, seja no Brasil ou fora do Brasil. Aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho, são alguns artigos científicos que contam um pouco dessa história, que mostram uma longa jornada de pesquisa descrevendo esse produto chamado Nestacell. Mas o que faz essas células serem tão especiais e nos trazerem essa atenção para usá-la para o tratamento da doença de Huntington? Basicamente, não só a semelhança que essas células têm com o cérebro, né, com o sistema nervoso central, mas basicamente o fato dessas células expressarem duas moléculas-chave, chamadas de nestina e BDNF. A nestina é uma molécula que só é vista expressa em células embrionárias imaturas que vão dar origem a neurônios. E essas células, a expressão dessa proteína chamada nestina, está associada com a formação, o desenvolvimento neuronal. Então, células que expressam nestina são células que têm a capacidade de promover ou fazer crescimento de estruturas que são presentes nessas células chamadas de neurônios. Portanto, se essas células de polpa dentária têm esta capacidade, obviamente elas ofertam aos nossos pacientes uma possível capacidade terapêutica de melhorar a comunicação entre os neurônios e assim exercer um efeito que nós chamamos de neuroprotetor, ou seja, capaz de retardar a perda de neurônios decorrente da própria doença de Huntington. E o BDNF é uma molécula muito bem conhecida na doença de Huntington, estudada já há mais de 30 anos. O BDNF é uma importante proteína que rapidamente se encontra diminuída na doença de Huntington. E quanto mais a doença progride, mais reduzido é observado o nível do BDNF. O BDNF tem múltiplas funções. Uma delas é regular a sobrevivência dos neurônios. Ela age como uma proteína-chave, mantendo os neurônios vivos por mais tempo.
Então, imaginem vocês que essa proteína passa a ser diminuída. Obviamente, com isso, o tempo de vida, né, a expectativa de vida dos neurônios também passa a ser reduzida. Se nós podemos ofertar de alguma forma externa a proteína BDNF, nós conseguimos aumentar a sobrevivência desses neurônios e, com isso, portanto, retardar ou até mesmo impedir o desenvolvimento da doença, a depender do momento em que iniciamos a terapia com esse produto. Como eu comentei com vocês, esse produto, portanto, Nestacel, ele tem sido estudado por 20 anos. Entendam que o desenvolvimento de um produto farmacêutico é um desenvolvimento lento e gradual. Não porque nós demoramos, mas porque nós precisamos desse tempo para poder garantir a segurança e a eficácia para que esse produto, de fato, possa alcançar o mercado e trazer aos nossos pacientes aquilo que nós estamos desejando observar, né, que é esse efeito de retardar a progressão da doença. Inclusive, no ano passado, o produto Nestacel foi publicado em dois capítulos de livro, dois capítulos dentro de um livro dedicado exclusivamente à doença de Huntington. Então, percebam que é um tratamento bastante eficaz e que tem tido bastante repercussão de nível internacional em função dos resultados positivos que temos alcançado com essa pesquisa. A pesquisa de medicamentos ou de novas drogas ou abordagens terapêuticas sempre se inicia com a pesquisa em modelos animais. Nós não podemos, obviamente, testar um produto em seres humanos sem provas mínimas da segurança e da eficácia desse produto em modelos adequados. Baseado nisso, a empresa iniciou seus primeiros estudos em modelos animais aonde injetou essas células através de uma injeção intravenosa, bastante simples, como se fosse uma injeção que a gente recebe de muitos medicamentos que estão aí no mercado. Então, não é nenhum tipo de administração mais complicada, que exija uma internação, um monitoramento ou nada mais específico. É com apenas uma injeção na veia. Após ser administrado na veia de animais, de modelos, né, no caso aqui são animais, são os modelos murinos ou ratos, nós observamos que essas células foram capazes de circular pela corrente sanguínea, atingir o cérebro e não só atingir, como foi capaz de adentrar dentro do cérebro. E isso é um feito muito importante, porque o cérebro ele é naturalmente protegido por uma espécie de uma membrana que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Essa barreira é muito importante para impedir que moléculas, até certas substâncias tóxicas, atinjam o cérebro naturalmente. Mas elas também, essa membrana representa para nós um grande desafio quando falamos em desenvolver produtos, medicamentos, que possam atingir o cérebro, porque ele cria uma dificuldade de penetração das moléculas. No entanto, a célula que compõe o produto Nestacel, essas células de polpa dentária, se mostraram capazes de passar esta barreira e fixarem em regiões do cérebro que são acometidas pela doença. Aqui nessas imagens, por exemplo, vocês podem observar o corte, né, um pedaço, um fragmento do cérebro de animais. E aqui essa coloração meio amarronzada que vocês estão vendo aqui, acastanhada, é justamente as nossas células marcadas com uma técnica que nós utilizamos para isso, para evidenciar a presença da célula dentro do cérebro dos animais. Então, com isso, provamos que essas células adentram esse tecido e conseguem chegar justamente no órgão que é mais afetado pela doença de Huntington. Todo esse estudo foi publicado em jornais, aqui nesse Journal of Clinical Case Report, e também foi extensivamente estudado em outros estudos paralelos que aconteceram ao mesmo tempo. E em estudos independentes, nós mostramos, né, mais uma vez, que essas células, portanto, foram capazes de se fixar dentro de uma área do cérebro que nós chamamos de estriato, que é a principal região do cérebro acometida pela doença de Huntington. Nós também vimos que essas células também foram capazes de se fixar, como você pode ver aqui em coloração acastanhada, no córtex cerebral, que é a segunda região afetada pela doença. E também vimos que foi capaz de se estabelecer nessas células dentro de uma área muito importante do cérebro, chamada zona subventricular.
Sei que os nomes técnicos podem parecer um pouco difíceis e assustar no primeiro momento, mas esta área em específica, chamada zona subventricular, é uma área muito importante porque ela é capaz de fazer um efeito contrário à doença. Enquanto a doença está matando neurônios, esta área pode produzir novos neurônios. Só que nós sabemos que ao longo dos anos, né, a doença de Huntington também acomete esta área do cérebro. E o paciente começa a não mais conseguir produzir novos neurônios. E por essa razão, começa a haver um declínio acelerado das condições do paciente. Logo, se nós conseguimos preservar esta região, nós conseguimos também trazer efeitos benéficos maiores ao paciente por trazer benefícios e proteção a áreas importantes do cérebro. Todos os resultados foram publicados em uma revista, né, um jornal científico chamado Cells. É um jornal bastante importante, internacionalmente reconhecido, e que mostra justamente esses resultados promissores do produto. Nós recentemente também mostramos que esse mesmo resultado, né, de atingir o sistema nervoso central não se resume somente à doença de Huntington. Em modelos para uma outra doença também e tão grave o quanto a doença de Huntington, chamado esclerose lateral miotrófica. Para quem não conhece, é a doença que, infelizmente, né, acometeu aquele físico Stephen Hawking, que morreu aí alguns anos atrás, e é uma doença neurodegenerativa bastante severa, e inclusive com um tempo de vida muito menor do que nós temos nos pacientes com Huntington. A doença esclerose lateral miotrófica, ela tem um tempo de sobrevivência do paciente pós o diagnóstico muito curto, que pode chegar ali até 2 anos apenas de vida. E aqui nós mostramos que em modelos animais para essa doença, essas células foram igualmente capazes de atingir o sistema nervoso central e se fixarem nas áreas que são acometidas pela doença. Então, isto reforça que essas células têm essa capacidade de migrar para essas áreas que estão doentes. Então, portanto, isso já é para a gente uma importante evidência que aponta que o produto tem ali uma chance grande de atuar como um bom terápico para o tratamento da doença de Huntington ou até mesmo outras doenças neurodegenerativas. Ainda nesse estudo pré-clínico, né, que é esse estudo com o modelo animal, nós mostramos que quando essas células foram administradas a esses animais, nós observamos um efeito muito interessante. Eu comentei com vocês alguns minutos atrás que a doença de Huntington ela é caracterizada por uma perda da expressão, reduz a quantidade dessa proteína chamada BDNF que é produzida. E nós percebemos que os animais que receberam as células aumentaram a produção do BDNF. Isso era esperado. Nossas células produzem BDNF. Então, ou seja, se o BDNF está ligado com a sobrevivência dos neurônios, em outras palavras, nós estamos demonstrando que o produto nesta célula foi capaz de aumentar o tempo de sobrevivência desses neurônios. Já animais que apresentavam a doença de Huntington e que receberam placebo, ou seja, solução fisiológica, eles não mostraram este aumento do BDNF. Então, isso prova que o BDNF que a gente viu aumentar realmente só aumentou em função do tratamento com o produto nesta célula. Além disso, nós também demonstramos que os animais que receberam esse produto tiveram um aumento da expressão de duas importantes proteínas, chamada D2R, evidenciada aqui nessa coloração mais acastanhada novamente, e dessa proteína chamada DARP-P32, que a gente pode observar aqui bem claramente aumentada de expressão nos animais que recebem o produto desta célula. E o que que isso significa? Bom, essas duas proteínas com nomes estranhos, né, são esses nomes que a ciência gosta, DARP-P32 e D2R, na verdade, são marcadores que a gente utiliza para avaliar o estado de sobrevivência ou a quantidade de neurônios que estão vivos em uma região específica do cérebro chamada de estriatum, que é aquela região acometida pela doença de Huntington. Logo, esse aumento da quantidade dessas proteínas é uma evidência empírica, científica, de que o produto
nesta célula foi capaz, de fato, de aumentar a densidade ou a quantidade de neurônios. Isto, portanto, é uma evidência de um efeito neuroregenerativo. Isso é muito bom. Lembrem-se, a doença de Huntington ela está promovendo a morte progressiva de neurônios. Nós mostramos aqui que, com o produto nesta célula, nós podemos repovoar esses neurônios que estão morrendo. Então, nós temos um efeito regenerativo. Efeito esse que nenhum produto hoje de mercado aprovado e nenhuma droga sintética se mostrou até hoje capaz de promover esta regeneração. Mais uma vez, todos os resultados estão publicados nesse journal, né, que é o Cells, onde mostra claramente todos esses resultados para a comunidade científica. Nós sabemos, entretanto, que os modelos animais, eles não são bons modelos para estudar os aspectos inflamatórios da doença. A doença de Huntington, embora seja uma doença do cérebro, ela tem um componente sistêmico também, e isso tem a ver com a inflamação. Ela é uma doença que causa uma inflamação do cérebro e uma inflamação sistêmica do corpo todo. Sendo assim, nós entendemos que os modelos de Huntington não são adequados para a gente avaliar se a nossa célula teria algum potencial anti-inflamatório. Por essa razão, nós optamos por trabalhar com aquele mesmo modelo animal para aquela doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Embora seja uma outra doença, elas são muito parecidas do ponto de vista fisiopatológico, ou seja, o que causa e como elas se manifestam é muito próximo. Então, respostas que a gente tenha para uma dessas doenças, Huntington ou esclerose lateral amiotrófica, podem ser extrapoladas para outra doença. Então, a gente pode fazer um vice-versa aqui. E justamente esses modelos animais, nós sabemos, né, que esses modelos, esses animais que apresentam a doença, eles apresentam uma inflamação muito intensa do cérebro. Aqui em verde, vocês estão vendo, são neurônios, e aqui a coloração em verde mostra a intensidade de inflamação. Desculpem. Então, como vocês podem perceber aqui, os animais que não foram tratados com o produto apresentam altos níveis de inflamação do cérebro quando comparados com animais saudáveis que não têm a doença. Mas, quando os animais que têm a doença recebem o produto nesta célula, eles desinflamam o cérebro. E isso é observado pela redução da intensidade de marcação em verde que vocês estão observando nessas figuras. Com isso, nós demonstramos que o produto Nestacel apresenta propriedades antineuroinflamatórias. Propriedades essas que nenhum produto aprovado e nenhuma droga sintética que nós conhecemos até hoje se mostrou capaz de exercer esse tipo de atividade. Esses resultados também foram muito interessantes sobre uma segunda ótica. Nós sabemos que à medida que os neurônios vão morrendo, esse processo de morte que a doença causa, ele não só causa a morte dos neurônios, mas antes de morrer, esses neurônios vão encurtando as suas terminações nervosas. E os neurônios, quando ficam muito distantes um do outro, ele não consegue mais se comunicar. E a perda de comunicação entre um neurônio com o outro acelera ainda mais o processo de morte neuronal, que nós chamamos de neurodegeneração. Sendo assim, nós sabemos que uma das formas de impedir a progressão da doença seria fazer com que os neurônios que estão vivos continuassem se comunicando por mais tempo. E nós demonstramos pela primeira vez que um produto de terapia celular, que é o Nestacell, é exatamente capaz de aumentar esta comunicação entre neurônios. Aqui vocês estão vendo, aqui essa bordinha verde que vocês enxergam aqui, é a membrana de cada um dos neurônios que estão nessa região do cérebro que nós fotografamos. Aqui nós percebemos o seguinte: os animais que apresentam a doença são animais que mostram uma perda da expressão desta proteína que está marcada em verde. E essa proteína de verde é uma proteína que faz a comunicação dos neurônios. Só que quando nós tratamos os animais com Nestacell, percebam como esse verde fica intenso, ou seja, a comunicação volta a existir.
Então, nós somos capazes de aumentar a comunicação sináptica. E isso é um efeito muito importante, pois pode preservar as funções cognitivas do paciente por muito mais tempo. E isso não é válido apenas para a doença de Hunt. Então, isso traz, inclusive, perspectivas futuras até mesmo para quem sabe o tratamento de outras doenças que não são raras, como, por exemplo, a doença de Parkinson ou até mesmo a doença de Alzheimer. Bom, tudo isso é muito bonito, mas são estudos conduzidos em modelos animais. Nós bem sabemos que existe uma distância entre animais e seres humanos, e que nós precisamos, portanto, testar esses resultados e avaliá-los também em pacientes. Por essa razão, já há algum tempo, a empresa Celavita conseguiu todas as aprovações éticas necessárias e autorizações necessárias para conduzir um estudo clínico, ou seja, administrar o produto nesta cell em pacientes com a doença de Huntington para verificar se esses resultados tão promissores de fato seriam verificados no ser humano. Nós conseguimos com isso realizar o primeiro estudo em ser humano realizado no mundo, utilizando terapia celular para tratar uma doença neurodegenerativa. Esse estudo ele é internacionalmente reconhecido. Inicialmente testamos em apenas 6 pacientes. Talvez vocês perguntem, mas por que tão pouco? Porque nós não podemos, obviamente, num primeiro momento, colocar em risco os pacientes. Nós temos, né, várias e muitas provas de segurança do produto, estamos muito certos do quanto ele é seguro, mas nós não poderíamos administrá-lo em uma grande quantidade de pessoas sem ter essa prova cabal que de fato ele é seguro. Então, iniciamos com 6 pacientes voluntários e nós mostramos que o produto foi totalmente seguro, bem tolerado e não foi observado nenhum tipo de efeito adverso. Nós bem sabemos hoje que esses medicamentos que estão aprovados, principalmente, né, aí a tetrabenazina e deutetrabenazina, são produtos que apresentam vários efeitos colaterais, dentre eles o mais grave de todos, inclusive ele aumenta a depressão do paciente, inclusive aumenta o risco de suicídio. Isso é um efeito que nós não observamos com Nestacel. Esses resultados foram publicados nessa revista científica chamada Cytotherapy, que é considerada uma das mais importantes do mundo dentro da área de terapia celular, que é exatamente o que o nosso produto ele é, um produto de terapia celular. E além disso, nós mostramos resultados muito interessantes em termos de benefício terapêutico. Esses pacientes que receberam a célula, eles receberam 3 doses da célula. Então, eles vieram até a clínica e tomaram uma injeção do produto por mês. Tomaram uma hoje, depois de 30 dias, tomaram uma segunda dose e, após 30 dias, uma terceira dose do produto. E foram, então, monitorados por mais um período de tempo, chegando num período de observação de até 6 meses após a última dose administrada. Aqui nós utilizamos uma escala para avaliar os pacientes. Então, nós utilizamos uma escala internacional chamada UHDRS, que é a escala que os médicos neurologistas usam para avaliar vários comportamentos do paciente. Essa escala tem vários pontos. Um deles é o chamado TMS, ou Score Motor Total em português. Essa escala avalia justamente aspectos como a coreia e também avalia os aspectos motores, né, a deambulação, como é que está a capacidade do paciente andar, falar, se movimentar, tudo que envolve as áreas motoras. E olha que interessante, nós mostramos aqui que os pacientes, se não tivessem sido tratados, seria esperado, dados que nós bem conhecemos, estudos mundiais, que eles deveriam ter uma piora do quadro clínico durante esse período de tempo. Então, aqui em cinza é traçado a piora esperada dos pacientes. No entanto, uma média, claro. No entanto, quando nós observamos os pacientes que recebem o produto Nestacel, nós verificamos que eles melhoram já a partir da primeira administração do produto, eles permanecem estáveis por um período de tempo e, obviamente, né, como não receberam mais doses do produto nessa primeira fase, eles começam a ter uma pequena deterioração.
Mas percebam que, da onde eles começam aonde eles terminam, ainda assim eles não estão no estado que era previsto se não tivessem recebido a terapia. Isso é uma evidência de que o Nestacel, uma evidência inicial, poderia ajudar a estabilizar esses pacientes, ou seja, quem sabe até retardar a progressão da doença. Obviamente, esse é um estudo muito pequeno, foi conduzido com poucos pacientes e com um intervalo de tempo muito curto. Nosso objetivo realmente era avaliar se o produto era seguro e se teria algum tipo de benefício inicial. Com essas provas de conceito, que são bastante promissoras, então a empresa conseguiu as autorizações necessárias, inclusive éticas, para poder realizar o que nós chamamos de estudo clínico de fase 2. Esse é um estudo que envolve mais pacientes e cujo objetivo agora é entender esses resultados. Quando eu aplico em mais pacientes, de fato, ele permanece acontecendo e também serve para a gente poder ajustar melhor a dose que eu vou administrar do produto. Esse estudo foi agora conduzido com 35 pacientes. E nesse estudo, mais uma vez, nós não observamos nenhum tipo de efeito colateral. Então, mais uma vez, mostramos que o produto ele é seguro. E mais do que isso, mostramos de forma muito interessante que os pacientes que recebem a terapia, se nós testamos duas dosagens diferentes da célula, 1 milhão e 2 milhões de células. É como se nós estivéssemos aplicando um comprimido ou dois comprimidos no paciente se fizéssemos uma comparação com uma droga sintética qualquer. Nós observamos, né, e comparamos os pacientes que receberam a terapia com aqueles que não receberam. Esses pacientes foram alocados num grupo, eles foram submetidos a uma terapia, mas o que eles receberam foi uma injeção intravenosa de salina, né, de solução fisiológica. Eles não receberam a célula, mas eles não sabiam o que estavam recebendo. É um estudo que nós chamamos de duplo cego. Ninguém sabia o que estava sendo administrado naquele momento, justamente para tirar qualquer tipo de viés do observador e ter mais segurança na análise dos dados. E nós mostramos aqui, portanto, que os pacientes que recebem o produto, eles apresentaram melhora. O percentual de pacientes que melhoram, obviamente, é muito maior do que aquele observado dentro do grupo placebo. Mas talvez vocês se perguntem, mas se o paciente não recebeu nada, como que ele pode também melhorar, né? Bom, isso é um problema que nós temos porque a escala é um pouco subjetiva. E, eventualmente, o paciente pode, uma visita médica e outra, apresentar algumas flutuações que levam a esse tipo de resultado. Por isso que é muito importante acoplar esses resultados que nós temos com o produto com o uso de biomarcadores, que eu já vou contar para vocês um pouquinho mais o desfecho dessa história na sequência. Mas continuando nosso histórico de desenvolvimento, nós observamos que os pacientes que receberam nesse segundo estudo as células, sejam elas nas dosagens de 1 ou 2 milhões de células, melhoraram de forma estatisticamente significativa em relação aos pacientes que não receberam a célula, o chamado grupo placebo. Mas nós não observamos diferenças estatísticas entre aqueles que receberam maior ou menor dose da célula. De qualquer forma, o produto foi sim capaz de funcionar e de os pacientes responderem de forma efetiva a essa terapia. Agora vem a parte mais bonita dessa história, particularmente eu que estou na parte da consultoria científica, é o resultado que mais me chama a atenção e o resultado que, de fato, foi motivo de destaque mais uma vez nessa conferência internacional que é o MENA Congress. Ah, além da escala motora, nós também utilizamos uma escala chamada de TFC, que é a escala que mede a função do paciente ser capaz de exercer suas atividades funcionais cotidianas. Bom, claro que está relacionado à questão motora, mas o que nós queremos é que o paciente tenha autonomia de vida, e para a gente isso é muito importante. Nenhum produto testado até o momento, nem os aprovados e nem os que se encontram em teste até hoje, foram capazes de melhorar esse aspecto do chamado TFC. Ou seja, eles não melhoraram a capacidade do paciente fazer as suas funções diárias. Mas aqui vem a história muito bonita. O Nestacell foi o primeiro produto
a mostrar-se capaz de melhorar esta capacidade do indivíduo ter a sua autonomia, suas funções diárias. E mais do que isso, de acordo com as pontuações, né, com o score dessa escala TFC, os pacientes são então classificados em momentos ou estágios em que a doença se encontra. O paciente pode estar num estágio inicial, num estágio intermediário ou num estágio avançado da doença. O que nos surpreendeu e surpreendeu a comunidade científica internacional. Os pacientes que receberam a terapia e que iniciaram o tratamento em estágios avançados da doença, após terem recebido a terapia e depois de um ano de análise, eles tiveram uma melhora tão significativa que a sua pontuação voltou como se ele estivesse no estágio inicial da doença. Ou seja, nós aparentemente com esses resultados mostramos que não foi só capaz o produto Nestacel de estabilizar o paciente, mas foi capaz de promover um efeito de fato neuroregenerativo, ou seja, de melhorar o paciente, mesmo naqueles casos que já apresentavam um comportamento, uma perda da sua capacidade de exercer as funções cotidianas da sua vida. Esse é um resultado inédito e muito interessante. Isso torna o Nestacell um produto único por ser o primeiro produto capaz de fato, modificar a evolução da doença. Em outras palavras, um pouco mais leigas, é como se nós estivéssemos pegando o ponteirinho do relógio e voltando para trás. Nós estamos conseguindo não só estabilizar a doença, retardar a doença, mas também mostrando efeitos significativos que são capazes de promover aí uma neuroregeneração e até mesmo fazer com que o paciente melhore. E isso para a gente é o que nós mais queremos ver, é esta melhora real do paciente. Mas todo produto baseado em células, incluindo células-tronco, sempre tiveram uma questão muito importante. Como que esses produtos agem, né? Qual o mecanismo de ação? Se vocês lerem a bula de qualquer medicamento que tenha na casa de vocês, aí após a nossa videoconferência, vocês vão encontrar muito claramente na bula a explicação de como aquele medicamento age. Até hoje, nós sabemos e temos excelentes resultados com terapia celular para várias doenças. Mas o mecanismo de ação dessas células-tronco até hoje nunca foi muito bem compreendido. E a falta de compreensão desse mecanismo de ação torna difícil até mesmo de colocar um produto no mercado, pois nós precisamos para as agências regulatórias como a Anvisa, o FDA, a agência europeia, demonstrar como o produto funciona. E não é só por isso. Obviamente, como paciente, familiar, cuidador ou até mesmo médico, é importante você estar ciente do que você está recebendo em terapia e entender como aquilo funciona. Isso tem a ver com a transparência daquilo que nós estamos desenvolvendo. A Salavita iniciou uma pesquisa há muito tempo tentando identificar o mecanismo de ação do seu produto. No entanto, era muito difícil prever o mecanismo de ação, porque nós não sabíamos nem muito bem como é que a doença se portava do ponto de vista molecular. Bom, para aqueles que talvez estejam conosco nessa videoconferência, mas têm acompanhado as nossas discussões e principalmente todo o esforço, doutora Luciana, em abrir espaço para a gente contar essa história muito bonita, nossa história começa 3 anos atrás, né? Nós começamos um estudo internacional, estudo esse que foi apoiado diretamente pela Luciana, pela Vita, tivemos o apoio da BH, tivemos apoio da Casa Brasileira União Huntington, tivemos apoio da própria instituição, né, da International Huntington Association, ou Associação Internacional de Huntington, tivemos apoios de importantes instituições, como, por exemplo, o próprio Sindicato de Indústrias Farmacêuticas aqui do Brasil, a Sindusfarma, apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e nós então iniciamos o maior estudo para entender a doença de Huntington sob a ótica molecular. Esse estudo foi um estudo que simplesmente reanalisou dados que estavam disponíveis em várias bases de dados públicas, mas eram dados muito preciosos para nós.
dados que já haviam sido estudados no passado, mas que infelizmente não conseguiram tirar boas conclusões desses resultados. Nós então criamos uma ferramenta, é uma estratégia, uma técnica muito utilizada hoje pela indústria farmacêutica. Nós aperfeiçoamos essa técnica e criamos uma metodologia própria, que nós chamamos de BDA-SEC. Não vou entrar em detalhes da metodologia, mas fico à disposição de vocês e quem quiser, fico como um canal aberto para poder explicar qualquer detalhe, eventualmente até por e-mail ou futuras videoconferências ou conversas com vocês. Mas é uma tecnologia que permite analisar esses dados genéticos dos pacientes, combinando com dados clínicos. E utilizando o que hoje está tanto na moda, né? Todo mundo hoje tanto fala, a inteligência artificial. A principal vantagem do que nós realizamos não é apenas o uso da inteligência artificial, mas foi também a inteligência humana de entender a doença e ter uma expertise sobre a doença de Huntington acumulado por quase uma década, entendendo essa doença sob diferentes prismas. E com esse resultado, nós identificamos pela primeira vez 353 moléculas que se encontram alteradas no cérebro do paciente com Huntington, mas que poderiam ser utilizadas para desenvolver medicamentos. No ano passado, nós fizemos uma apresentação bastante objetiva, trazendo para vocês esses resultados. Essa apresentação está hoje disponibilizada através do canal da BH, do YouTube. Então, para aqueles que tiverem interesse, que não assistiram, tiverem interesse em entender detalhes dessa pesquisa, sugiro que consultem essa apresentação. E nós mostramos que poderíamos ofertar muitas oportunidades terapêuticas aos pacientes com Huntington e que estavam simplesmente não sendo observadas, nem mesmo pela indústria farmacêutica, justamente por não conhecer esses marcadores. Bom, esses marcadores que nós identificamos, eles foram apresentados para o mundo, para diversas comunidades científicas, várias reuniões internacionais, inclusive muitas organizadas com o apoio da Luciana, e esses dados foram publicados o ano passado em uma importante revista de genética chamada Frontiers in Genetics, ou Fronteiras em Genética, aonde nós escrevemos que temos como tratar a doença de Huntington, oferecendo novas possibilidades terapêuticas. Essa pesquisa, então, ela veio à tona para o mercado farmacêutico e foi tão importante que nesse mesmo evento que estivemos agora, né, nesse MENA Congress for Rare Disease, essa segunda edição que participamos do evento, também estivemos lá o ano passado. E em 2024, nós ganhamos dois prêmios. Um pela tecnologia que nós desenvolvemos, que se aplica para qualquer outra doença de interesse, mas também pelos marcadores que havíamos descoberto justamente com o uso dessa tecnologia. Em conhecimento desta informação, que teve uma repercussão internacional muito grande, saiu divulgado em vários países, inclusive Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Europa, teve apoio e uma divulgação, um apoio, volto aqui a agradecer, desde já todo o apoio que tivemos, doutora Luciana, nessa divulgação e nesse aspecto de clareza, de mostrar de forma objetiva e não esconder nada da comunidade científica, dos nossos pacientes, familiares, o que estávamos desenvolvendo. Nós então tivemos uma atenção do mercado e principalmente pudemos auxiliar no desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos e principalmente acelerar a pesquisa que hoje já é realizada pela Celavita. Sabendo hoje quais eram as moléculas que estão diminuídas, né, no cérebro do paciente com a doença de Huntington, a pergunta que a Celavita fez foi: será que o nosso produto, né, nossa célula terapêutica nesta célula, seria capaz de atuar nessas moléculas que estão diminuídas e oferecer ao paciente, recompondo as moléculas, quase de uma forma um pouco mais leiga aqui dizendo, atuar numa suplementação dessas moléculas? Bom, então nós casamos força para entender o produto dessa célula junto com os resultados que nós tínhamos em mãos. E realizando essa pesquisa, que é uma pesquisa bastante complexa, nós mostramos que esse produto nesta célula, que já tem mostrado excelentes resultados em pesquisa clínica e também em modelos animais, é capaz de doar para o paciente até 12% das moléculas que se encontram, nós chamamos de downregulated, né, que é diminuída de expressão
no cérebro do paciente com Huntington. Poxa, Rodrigo, mas 12% não é muito pouco? Bom, depende do que essas moléculas fazem. Então, fomos entender o que essas moléculas faziam e entender como elas poderiam ser transferidas. Entendendo um pouco mais o produto, nós mostramos que essas moléculas poderiam ser transferidas através daquilo que as células naturalmente secretam. As células secretam umas vesículas, umas bolinhas, que são produzidas e liberadas pela célula, que nós chamamos de vesículas extracelulares, que vocês podem ver aqui. São exatamente esses pontinhos que vocês enxergam aqui nessas múltiplas imagens. A empresa, então, desenvolveu uma tecnologia, nós conseguimos isolar essas vesículas e mostrar que dentro das vesículas estavam as moléculas mais importantes para tratar a doença de Huntington. E essas vesículas são naturalmente produzidas quando a célula chega lá no cérebro. É uma consequência dessa produção. Mas o que será que essas moléculas que estão ali dentro de fato fazem? Analisando com um cabedal complexo de tecnologia, de que hoje eu diria a vocês que é o que nós temos de mais avançado para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, nós provamos e trouxemos evidências concretas de que esse 12% de molécula, que parece pouco, na verdade é muito. Esses 12% que representam uma quantidade significativa de moléculas que são ofertadas pelo produto dessa célula, são moléculas muito importantes, capazes de promover o crescimento de novos neurônios, o que nós chamamos de geração de neurônio ou neurogênese, e de estimular a comunicação entre os neurônios, que nós bem sabemos que é perdida e comprometida em função da doença de Huntington. Isso prova para a gente que esses resultados que nós vimos nos pacientes, de fato, deveriam acontecer. E hoje nós sabemos explicar o porquê ele acontece. Nós conduzimos novos ensaios e nós provamos por A mais B que essas moléculas que estão contidas dentro dessas vesículas e que são produzidas pelo esse produto chamado nessa célula são capazes de promover o crescimento de neurônios. Para aumentar ainda mais o grau de certeza do que nós estávamos fazendo, estabelecemos uma colaboração internacional com a Universidade de Tel Aviv, lá em Israel, e conduzimos um estudo muito importante, um estudo 100% cego, como nós chamamos. Os pesquisadores de lá receberam algumas amostras do nosso produto e também receberam alguns tubinhos com água, mas não sabiam que era água. E testaram em alguns modelos muito bem estabelecidos internacionalmente e depois que obtiveram os resultados, nos ligaram e falaram: olha, o tubinho X mostrou crescer neurônio, mas o tubinho Y não faz nada. Bom, como fomos ver, o tubinho X continha o produto nesta célula e o tubinho Y continha água. Então, ou seja, nós provamos de uma forma completamente, nós chamamos de duplo cego, isso na ciência, né? Aonde esse produto, de fato, tem esta capacidade de gerar neurônios, de aumentar o tamanho de neurônios, né? Ele não só gera novos neurônios, como ele também é capaz de aumentar o tamanho desses neurônios e a comunicação entre eles. Esses resultados todos foram publicados internacionalmente. Uma das características que a Célula Vita tem buscado é sempre manter a transparência dos seus resultados, então tudo que é feito é publicado para que a comunidade científica possa ter posse desses dados, entender o produto e, com isso, obviamente, ter mais segurança sobre aquilo que nós estamos desenvolvendo. Sendo assim, em conclusão, hoje eu posso, muito felizmente, vir através desse webinar, dizer que nós estamos num caminho muito próximo do desenvolvimento de uma terapia altamente promissora para o tratamento da doença de Huntington, que seria o produto Nestacel. Fico muito feliz em poder atuar dentro da consultoria científica desse projeto, e poder acompanhar de perto o esforço que a empresa tem feito para trazer um produto sério e um produto eficaz para o mercado. E, em resumo, podemos dizer que Nestacel se mostra, de fato, um produto completamente inovador, único, um produto que se mostrou capaz, né, por mais de 20 anos aí de estudo que nós já temos hoje, se mostrou seguro,
altamente tolerado, nós não temos efeitos adversos registrados e uma terapia que pode ser muito facilmente administrada através de apenas uma injeção intravenosa. Obviamente, tem a picada da injeção, que nem todo mundo gosta, mas é uma via que nós consideramos muito fácil para tratar uma doença tão grave e que, obviamente, outras abordagens exigiriam, inclusive, algumas técnicas muito mais invasivas. Mostramos que esse produto ele foi capaz, portanto, de se fixar no cérebro, isso para a gente é um grande feito para um produto de terapia celular, e foi capaz de restaurar a expressão de grande parte das proteínas que se encontram diminuídas, que se perdem em expressão dentro do cérebro dos pacientes com a doença de Huntington. Temos resultados extremamente promissores, pelo que estamos vendo, né, e coletando evidências nos estudos clínicos de fase 1 e fase 2. Esses dois estudos já estão concluídos e, felizmente, trago aqui hoje a notícia, né, de que a empresa está avançando. Hoje nós estamos na última fase de tratativas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em busca da aprovação do próximo passo, que é o estudo clínico de fase 3. Uma vez concluído, esse estudo será um estudo com desenho relativamente rápido, mas um estudo muito bem pensado, justamente para trazer as evidências cabais necessárias para colocar esse produto no mercado. Esse estudo foi desenhado com muito carinho, desenhado com o apoio internacional e a consulta de grandes especialistas na doença do mundo todo, e isso posso garantir, fiz parte da equipe de discussão desse próximo estudo, que deverá começar nos próximos meses. E Nesta-cel é um produto que não só oferece esperança hoje para pacientes com Huntington. Nós temos resultados já alcançados em pesquisa em modelo animal para outras doenças, como o Parkinson e até mesmo a esclerose lateral amiotrófica. Sendo assim, para mim é muito satisfatório contar essa história, que é uma história que começa há muito tempo e que hoje mostra um desfecho muito bonito. Obviamente, os agradecimentos eu não consigo colocar todas as pessoas que fizeram parte, fazem parte dessa equipe, são pessoas no mundo todo, uma equipe muito grande de cientistas, de pesquisadores que estão envolvidos nisso. Trago aqui apenas, né, as principais nomes, né, que estão relacionados ao projeto, com a professora Irina Kerkes e o Instituto Butantan, que tem sempre apoiado e endossado essa pesquisa. Então, temos aqui um selo do Butantan junto conosco, da própria empresa Celavita, né, e um agradecimento aqui que eu acho que nós, pesquisadores também da comunidade de Huntington, precisamos fazer ao CEO da empresa, porque sou prova viva aqui de um investimento financeiro muito alto nessa pesquisa e fomentado exclusivamente pelo seu CEO, que é o senhor Sonny Dauer, que tem financiado essa pesquisa e realmente tem esse interesse e essa motivação pessoal de trazer aí uma terapia eficaz para os nossos pacientes. Temos equipes multicêntricas na Unicamp e em várias outras universidades, nós também aqui como apoio, e quero também, antes de terminar meu diálogo aqui com vocês, agradecer mais uma vez publicamente todo o espaço que nós temos tido da Vita, da doutora Luciana, para que a gente possa sempre trazer aqui de forma clara esse canal de comunicação e mostrar um pouco do que nós estamos fazendo. É muito importante que os pacientes entendam que a doença de Huntington pode ser considerada uma doença rara, mas a pesquisa não é rara. Nós não estamos parados, nós estamos trabalhando e é dia e noite sem parar, literalmente dizendo. É um projeto muito gratificante, com resultados satisfatórios e que eu espero muito em breve, né? Nós trabalhamos para isso como um time multicêntrico, para que possamos em breve poder comunicar a vocês que temos uma terapia eficaz, aprovada, com todos os selos de qualidade necessários, chegando no mercado e oferecendo não só esperança, mas oferecendo realmente benefícios reais aos nossos pacientes. Para quem quiser, eu deixo aqui mais uma vez o meu contato. Fiquem à vontade em procurar a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tenham. Sou um parceiro aqui da comunidade e da comissão científica de Huntington e entendo que também com isso minha função e objetivo é estar sempre disposto a sanar dúvidas, a responder, esclarecer, porque eu acho que a pior coisa que existe é a desinformação. Né? A desinformação ela gera ainda uma angústia maior do que já é o próprio quadro clínico e a doença. Então, nosso objetivo é trabalhar também nesse canal de informação.
Mais uma vez, Luciana, obrigado pelo espaço. Vita, muito obrigado e parabéns pelo esforço de vocês em trazer esse canal, não só essa comunicação, mas o esforço que vocês têm há tanto tempo em prol da comunidade de Hunt. Então, obrigado a todos. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu fico até emocionada, porque eu não achei que esse dia aconteceria. Falando, temos aí uma boa chance de ter uma pesquisa, uma indicação brasileira, né? Muito obrigada por trazer isso para a gente e para toda a comunidade. Eu tenho milhões de perguntas para você, então vamos lá. Todas serão feitas, ok? A primeira ahn, qual é a previsão de termos, sendo otimista, essa medicação disponível para os pacientes com DH? A perspectiva de mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio, porque nós precisamos ainda iniciar a fase 3, coletar os dados, analisar, e há um tempo para a própria agência nacional, que é a Anvisa, fazer a análise desses resultados. Então, entendemos que é um processo que tem um tempo. Esse não é um tempo que a empresa, na verdade, está demorando para colocar no mercado. É um período de tempo necessário para cumprir todos os requisitos regulatórios para trazer o produto ao mercado em si. Nossa perspectiva é de 2 anos, sendo otimista, 2 anos. Trabalhamos com essa janela. Tudo bem. É sobre recrutamento de brasileiros. Eu vou englobar duas perguntas diferentes. Na fase 3, mais brasileiros serão recrutados para testes? Quantos seriam e quando isso deve acontecer? Sim, serão recrutados pacientes brasileiros. A perspectiva é de 80 até 150 pacientes, tá? Isso tem a relação com relação à quantidade de braços do estudo que já está definido. Esse recrutamento vai começar muito em breve. Nós estamos apenas aguardando a última etapa de autorização da Anvisa para poder fazer essa comunicação. Com certeza, no momento que tivermos essa autorização e estivermos, né, as autorizações éticas nós já temos, nós dependemos da autorização da agência regulatória para poder fazer, de fato, iniciar esse recrutamento. Nesse momento, vamos comunicar mais uma vez com a certeza Luciana, para que a gente possa ter esses pacientes inseridos no nosso estudo. Obviamente, haverão critérios de inclusão e exclusão que são importantes para que a gente possa garantir uma pesquisa da forma mais íntegra possível. Esses critérios fazem parte de qualquer tipo de estudo, mas, obviamente, todos serão convidados a se inscreverem para esse projeto. Uma outra pergunta sobre o recrutamento de pacientes. Obrigatoriamente, estes pacientes deverão ter sintomas para serem recrutados? Sim, nessa fase de pesquisa, sim, porque toda a terapia foi desenvolvida desde o seu início com pacientes sintomáticos. Ah, nós temos o anseio de fazer em um momento futuro uma pesquisa com pacientes assintomáticos, mas por que nós não podemos fazer isso agora? Até gostaria de esclarecer isso ao público para entender a perspectiva e o porquê. Se o paciente é assim, assintomático, nós não conseguimos, num primeiro momento, avaliar a eficácia da terapia. Para poder avaliar, nós precisaremos acompanhar esses pacientes por muito tempo. Então, a aprovação desse produto, que está prevista para 2 anos, seria uma aprovação para talvez 10 anos. Então, como não é nosso objetivo, a gente quer tratar o quanto antes os pacientes, então nosso objetivo é tratar pacientes sintomáticos para poder, de fato, observar se o produto de imediato tem essa resposta terapêutica ou não. Tudo bem. Bom, pergunta sobre valores, né? Uma pergunta bem interessante. Qual a diferença entre a medicação de vocês e a AMT-130 que está sendo desenvolvida pela Unicure, em termos de utilização, via de administração, no caso, né? E também preço? Bom, são abordagens totalmente diferentes. O que nós temos é uma terapia celular. Então, nós trabalhamos com células vivas, tá? Esse é o primeiro estudo mundial de células que são administradas aos pacientes. Algo semelhante, para que aqueles que são leigos no assunto possam entender, é algo muito semelhante ao que é feito, por exemplo, em alguns casos, de leucemia, um transplante celular que nós estamos fazendo aqui. Só que o nosso caso é uma injeção contendo células. Tá? Essa abordagem é uma abordagem 100% única. A tecnologia é uma tecnologia patenteada e também única, que tem por objetivo garantir essa qualidade das células e uma célula própria para o tratamento de uma doença neurológica.
Em termos de custo, nós não podemos ainda falar nesse momento, porque existem várias questões relacionadas ao custo. A empresa já começou negociações, tá? Eu não represento a empresa Salavita, então por essa razão, partes de custo, isso tem que ser discutido, obviamente, com a empresa, mas eu posso garantir que nós já começamos tratativas, e falo isso como um assessor da empresa, com o Ministério da Saúde, com órgãos importantes, justamente com o objetivo de ter uma terapia com o menor custo possível ao paciente e subsidiada pelo SUS. Com certeza, nessa hora, quando nós estivermos com o mercado pronto, né, produto para chegar no mercado, Vita, vamos precisar muito de você. Nós vamos precisar Com também certeza. da BH, né? Da Associação Brasil Huntington, lembrando que somos associações irmãs, né? Muito obrigada, Exato. BH, por ter também divulgado esse webinário de hoje e também pela ajuda no começo aí de toda essa evolução. A dona Vita já ligou até a câmera dela, né? Dona Vita vai ter que trabalhar, hein? Bom, todo mundo batendo na porta ali do Ministério da Saúde depois, hein, pessoal? Vou chamar todo mundo para ir comigo. Uma outra pergunta que foi feita aqui: quais foram as melhoras, né? Falando da medicação da Nestlé, quais foram as melhoras? Conseguiram manter as atividades de vida diária? Melhoraram a deglutição, ambulação, etc. Como é que foi? Nós Nós temos, por uma questão ética nessa apresentação, eu não trouxe os vídeos dos pacientes, mas numa próxima apresentação, eventualmente posso, com as autorizações devidas, trazer esses vídeos. Mas nós temos relatos dos próprios pacientes que foram submetidos à terapia. Esses pacientes têm relatos gravados, e não só gravado, mas os ensaios, né, que são feitos com equipe de fonoaudiólogo, neurologistas, psicólogos, nós podemos mostrar que os pacientes melhoraram a deambulação, o andar, e nós temos isso registrado em vídeos, né? Então, como o paciente chega na clínica e como o paciente está depois de algumas administrações da terapia celular. Realmente é surpreendente de ver. Nós tivemos pacientes, e isso foi relatado, né, pelo maior grupo que recebeu a terapia, melhora em deglutição e principalmente fala. Nós temos o relato de uma paciente que chegou, né, na terapia, ela não conseguia se expressar muito bem, a voz bastante embargada, uma dificuldade clara de conseguir entendê-la, e ela dá um testemunho quando o estudo termina. A gente consegue entender 100% ela falando claramente. Pergunta-se no vídeo, como está a sua fala? Ela melhorou, e melhorou muito. E a mesma paciente, você vê ela entrando no consultório no primeiro dia, antes terapia, com o andar, né, com o movimento coreico, que é o esperado da doença, e ao final do processo você vê o paciente andando, tem, claro, obviamente, né, toda a equipe está por trás, amparando ali, mas ela está andando sozinha, sem ninguém segurá-la, sem nenhum tipo de apoio, andando em linha reta. Então, temos melhora em deglutição, em fala, em deambulação. Tá? Isso são vários registros. Obviamente, eu não pude ter contato com os pacientes, isso faz parte de um estudo clínico. Só pude ter contato quando os estudos foram encerrados, né? Isso tem a ver com uma questão ética da pesquisa clínica, e por uma questão até de uma necessidade, precisei conversar com o paciente e ouvir do paciente isso. Para mim, esse é o maior relato que nós podemos ter, né? Quando o paciente relata, melhorei. E isso para a gente é surpreendente. Vou puxar aqui uma pergunta fora de ordem, que é do Dante. O Dante está lá em Senador de Sá, ele é profissional de saúde. Dante, obrigada pelo seu trabalho ali com os pacientes com DH. Ele pergunta o seguinte: gostaria de perguntar, portanto, se a droga está sendo desenvolvida, se a droga que está sendo desenvolvida pode melhorar apenas aspectos motores de atividades diárias, ou há uma melhoria nos aspectos psíquicos, cognitivos e de qualidade de vida. Nesse estudo que foi executado até o momento, e em função também do próprio desenho do estudo, o nosso foco principal foi a escala motora e principalmente essa escala que nós chamamos de função cotidiana, que engloba vários aspectos, que é o TFC. Isso nós vimos melhoras significativas. Nós não tivemos um desenho de estudo feito, né, para avaliar com princípios técnicos toda a parte cognitiva. Tivemos a inserção de alguns testes cognitivos. Nós não conseguimos observar diferenças estatísticas na parte cognitiva, mas isso não quer dizer que o produto não funciona. Isso está relacionado com o tempo de análise. Nós entendemos que para enxergar alterações cognitivas, precisamos monitorar os pacientes por um período maior de tempo do que o que foi monitorado nesses estudos. A alteração motora é esperado que ela tenha uma resposta mais rápida, mas a alteração cognitiva, nessa melhora cognitiva, ela depende de um tempo maior de investigação.
Tudo bem. É de quanto em quanto tempo o medicamento tem que ser administrado? Pergunta da Luciana. Deixa eu fazer uma adenda. A Luciana falou assim: é minha xará. Tomara que chegue no SUS. Vai chegar, Luciana. A gente vai bater lá na porta deles. A gente vai acampar se for necessário. Obrigada, Luciana. Bom, a posologia do medicamento hoje, né, dessa terapia, como que ela é feita? É dado 3 doses da célula, então uma injeção a cada, dada uma injeção, 30 dias, dada a próxima injeção, então são intervalos, são uma dose a cada 30 dias. E o paciente é então monitorado por um período de tempo. Nosso estudo de fase 3 prevê que após a última administração, o paciente poderá receber uma dose de injeção por ano ou no máximo duas por ano. Então, ou seja, não é uma terapia que você vai estar toda hora recebendo a célula, porque ela tem um efeito duradouro. E isso é o que é esperado para um produto celular, porque a célula permanece viva, ela vai para o cérebro e ela fica viva produzindo suas moléculas. Diferente de uma droga sintética que você toma a droga, ela tem uma metabolização e ela desaparece. Então, esse é o principal vantagem e que chamamos de um modificador de história natural. Olha uma pergunta bem importante aqui. Pretendem fazer uma parceria com alguma farmacêutica para mais testes e comercialização? Nesse momento, bom, essa resposta ela compete à empresa, né? Como eu comentei, uma resposta que compete à empresa Celavita. O que eu tenho conhecimento nesse momento, não, porque a indústria farmacêutica, de modo geral, ela está buscando sempre drogas sintéticas, né? Ela não tem este olhar, essa perspectiva para produtos de terapia avançada, que é um segmento muito específico do qual a Celavita foi uma empresa pioneira a assumir esse projeto. Inclusive, ela não é só pioneira no Brasil, ela é pioneira no mundo para trazer uma terapia tão robusta para uma doença tão complexa. Mas, obviamente, acredito que a empresa deve estar aberta para colaborações e até com o objetivo de ampliar o acesso e maximizar a distribuição do produto. Hoje, a estrutura que a empresa possui é capaz de produzir a célula e fomentar a produção, pelo menos, no Brasil inteiro. Uma pergunta da Letícia. E para DH juvenil, foi feita alguma pesquisa? Eu vou complementar. E funcionaria para DH infantil, DH juvenil? Bom, não foi realizado porque o objetivo do estudo inicial, né, o desenho que ele foi executado, ele foi para a doença em adultos, mas considerando a base fisiopatológica e também entendendo os marcadores, sim, é muito provável que o produto funcione. E mais do que isso, ele é um produto que quanto antes o paciente tomar, melhores benefícios ele vai ter também, inclusive, né, como qualquer doença, isso é esperado de qualquer forma. Então, ele pode ser uma alternativa também para ser administrado em pacientes assintomáticos, porque ele não tem efeito colateral. Uma outra pergunta que me enviaram aqui pelo WhatsApp. Isso quer dizer que este medicamento ele precisa ser administrado antes do aparecimento dos sintomas para ter um efeito bacana no paciente? Na verdade, quanto antes administrado, melhor vai ser o resultado. Porém, não, porque nós fizemos as nossas pesquisas clínicas em pacientes que já tinham aspectos, né, sintomáticos da doença. Inclusive, alguns pacientes, como mostrado naquele slide do TFC, eles já estavam em estado avançado da doença. E após ter recebido terapia, eles migram pela escala de pontuação para um estado inicial, ou seja, teve um retrocesso, né, um passo para trás na evolução da doença, o que para a gente realmente é um dos efeitos mais surpreendentes. No caso do recrutamento ou de um posterior uso da medicação, mudar uma pergunta aqui. Existe alguma contraindicação em relação aos medicamentos que o paciente com DH já toma? Alguma interação medicamentosa? Não há interação conhecida até o momento, com os estudos que foram realizados, não foi observado esse tipo de efeito, e não é esperado também que tenha, porque, na verdade, o mecanismo de ação é bastante distinto daquele que nós temos com medicamentos, tá? Então, não temos uma competição do produto, que é uma célula, com medicamentos, sintéticos. Então, teoricamente, nós não temos esse problema evidenciado. Obviamente, o estudo de fase 3, que vai se iniciar agora, uma das coisas que ajuda a responder é justamente esse tipo de possível interação. Mas, pelos resultados prévios obtidos, não houve nenhuma relação de interação medicamentosa. Existe alguma contraindicação do uso do medicamento?
Até o momento, não há nenhuma contraindicação reportada. Claro que nós analisamos sempre o status do paciente, né? Hoje, uma recomendação que existe de nível internacional, apenas por um critério de segurança máxima do que envolve produtos voltados para terapia celular, é que simplesmente pacientes que tenham histórico de cânceres pré-existentes não deveriam ser submetidos à terapia. É a única recomendação que nós temos até hoje, mas fora isso, nós não temos nenhuma contraindicação reportada. Uma pergunta aqui. Está faltando algum documento para que a Anvisa possa dar celeridade para aprovar o estudo? Não, a documentação já está em posse da Anvisa e segue no momento o rito e a tramitação da própria agência com os seus pareceres e suas análises. Bom, eu acho que eu encerrei as perguntas que estavam disponíveis. Deixa eu ver, mais alguém tem alguma pergunta gostaria de enviar, né? A dona Vita fez em relação à inclusão de novos pacientes no estudo, entrarão pacientes assintomáticos? Eu imagino que não, né? Porque é necessário Nessa primeira fase, mensurar não. Isso, na primeira isso. fase, não. Mais alguém gostaria de enviar alguma pergunta? Acho que fizeram bastante pergunta, né? Então, bom, doutor Rodrigo, Rosa Maria Teles levantou a mão. Rosa, eu preciso que você coloque a sua pergunta no chat. Só um minutinho. Alguém mais? Vou só esperar um pouquinho. E sobre filhos, o que pode perguntar? É complicado, né? Eu tenho que esperar. Como fazer para se inscrever na fase 3 do estudo? No É momento com que a tiver Nestacel, né? aprovado, nós faremos um recrutamento, uma chamada dos pacientes. Obviamente, nós vamos contactar tanto a BH quanto a Casa Brasileira União Huntington para fazer a divulgação para que os pacientes interessados possam fazer a inscrição e passarão por um critério de elegibilidade. Se forem elegíveis, serão recrutados para compor esse estudo clínico. Ok. Quanto tempo teria que estar doente para poder fazer o teste? Tudo isso, né, o número de repetições CAG, o tempo de doença, todos os critérios serão definidos, né, já estão definidos, na verdade, através do desenho clínico desse estudo que vai iniciar. No momento que for feito o recrutamento, haja divulgar todas as informações, disponibilizar esses dados que são importantes, para que também a pessoa que manifeste interesse de se inscrever de forma voluntária entenda se ela atende esses critérios de inclusão. Esses critérios são importantes no primeiro momento, eles não limitam o uso terapêutico do produto só para pacientes que tenham essas características. Mas é importante para uma fase clínica nós temos e garantimos, né, uma população de estudo adequada para a doença. Então, por isso, precisamos controlar esses critérios aqui. Isso faz parte de qualquer estudo clínico. Mas isso, obviamente, quando o produto estiver no mercado, ele estará disponível para todos os pacientes com doença de Huntington. Uma pergunta da Dona Gorete, que fundou a ABH, Associação Brasil Huntington. Dona Gorete, muito obrigada pela senhora estar aqui hoje, né? O recrutamento de pacientes será baseado no número de repetições de CAG? Também é um dos critérios que está envolvido no nosso estudo. Eu prefiro não falar nesse momento quais são os critérios, porque isso é informação da empresa e, obviamente, não tem autorização nesse momento que nós não temos aprovação formal da agência para iniciar recrutamento, de informar quais são os pontos, né, de seleção dos indivíduos. Mas, sim, o CAG faz parte dos critérios de elegibilidade. A Gislaine, demorei um pouquinho, Gislaine, mas agora eu vou fazer a sua pergunta, tá bom? O único jeito do filho não ter a doença é só com inseminação mesmo? Ou vocês não têm outros estudos sobre passar a doença para os filhos? Não, isso é um outro aspecto que foge, né, da temática nesta cell e dessa temática aqui, mas infelizmente não tem outra forma. A doença ela é genética e quem porta o gene tem 50% de chance de poder transmitir esse gene, né, ao seu filho. Nós temos alguns aspectos relevantes nessas questões, porque pesquisas recentes também mostram que essa repetição CAG que causa a doença, ela também pode ser expandida naturalmente ao longo do curso da evolução. Inclusive, é assim que a própria doença surgiu, né? Não necessariamente teve que ter um caso número zero, um primeiro paciente, e não foi um caso, foram vários casos. Isso acontece, uma
uma expansão do CAG natural que pode haver em função da própria genética. Infelizmente, nós não temos uma forma, né, a não ser a inseminação artificial, de que a gente consiga garantir que alguém que deseja ter filho e é portador do gene não venha a ter o risco de ter um filho com a doença, tá? É uma parte, é um aspecto que nós entendemos ser sensível por questões éticas da doença, é uma das maiores sensibilidades na questão do aconselhamento genético, mas infelizmente é a única forma que nós temos de poder assegurar se aquela pessoa quer ser mãe, né, pai, que não vai ter um filho com a doença. Consegue falar mais um pouco sobre as expansões do CAG ao longo da vida? Sim, o CAG, né, não somente o CAG, todos os nossos genes é uma sequência de quatro letrinhas, que na verdade são estruturas químicas. Essas letrinhas estão embaralhadas e formam ali um código, como se fosse um código de barras, que nós chamamos de código genético. Essas letrinhas, na verdade, elas estão passíveis de sofrerem alterações ao longo da vida. Por exemplo, um caso que não é doença de Huntington, mas um caso clássico, é o câncer. O câncer é uma alteração nessas sequências, né? Que pode acontecer em função da exposição a uma série de substâncias mutagênicas, como nós chamamos, como, por exemplo, até a radiação solar. De igual forma, o gene que é responsável pela doença de Huntington, ele também pode sofrer algumas alterações. Só que essas mutações não estão relacionadas necessariamente com a exposição de luz ultravioleta, mutágenos, como acontece com o câncer. Mas o que pode acontecer? Dois indivíduos que tenham um número um pouco mais alto de repetições CAG, mas que não são portadores da doença. Não tem o gene, não tem mais do que 36 cópias, mas tem um número mais elevado de cópias. Esses indivíduos, ao terem um filho, existe uma recombinação. Então, os gametas, né, tanto masculino quanto feminino, ao se recombinarem, esta recombinação, existe uma etapa de composição, de recombinação gênica, o nome que nós chamamos isso em inglês é crossing over, pode acontecer de levar a uma expansão acidental. Então, o que pode acontecer é inserir, copiar mais vezes a repetição CAG. Imagina que o indivíduo tinha, né, por exemplo, o pai, 31 repetições. A mãe tinha 33 repetições. São números considerados relativamente altos, mas que não são portadores da doença de Huntington. Esses indivíduos são 100% saudáveis e não vão desenvolver a doença. Só que o que pode acontecer? Durante a recombinação dos seus espermatozoides junto com o óvulo, pode haver acidentalmente a formação e a expansão de uma repetição. Se essa repetição for para 36, infelizmente o indivíduo, né, a criança, vai desenvolver a doença. Então, isso pode acontecer. São os casos que nós chamamos de casos de novo. São aqueles casos em que você observa que na família não existem registros históricos de doença de Huntington, mas que em algum momento um indivíduo pode ter. De modo geral, na população, né, nossa, que nós estudamos, não Brasil, mundial, as pessoas carregam, em geral, 17 até 22 cópias dessa repetição CAG. Então, nós sabemos que indivíduos que têm mais do que 28 cópias, eles estão suscetíveis, né, se casarem, tiverem filhos ali com pessoas que também tenham mais repetições, pode acontecer um erro natural, da natureza, isso, de ter uma expansão desse CAG levando à formação desse gene expandido que configura a doença de Huntington. Sobre o recrutamento de pacientes na fase, né, 3 também. Qual seria o paciente ideal, a população ideal para ser recrutada nessa fase? Bom, a população ideal inicialmente é a população de pacientes sintomáticos que venham apresentar uma idade determinada pelo protocolo do estudo, que será liberado tão logo ele seja e tenha as aprovações formais da Anvisa, que tenha um número de repetições também estabelecido através desse mesmo protocolo e um tempo diagnóstico também conhecido.
tá? Então, essa é a nossa população ideal. Esses 3 pontos, o mais importante é ser sintomático, obviamente. Assintomáticos serão já automaticamente excluídos desse estudo clínico, porque, como eu expliquei anteriormente, nós não conseguimos avaliar, né, o que nós precisamos do medicamento nessa população inicialmente. Mas os critérios de elegibilidade são os critérios que serão disponibilizados ao público tão logo a gente tenha a aprovação. Eles já estão estabelecidos, o protocolo já tem as aprovações de ética necessárias. Esse estudo foi desenhado no Brasil, mas com assessoria e com uma comunicação com múltiplas equipes no mundo inteiro, para que pudéssemos ter o melhor desenho de estudo possível para, de fato, demonstrar a eficácia desse produto. Tão logo a gente tenha as autorizações da Anvisa e iniciemos esse processo de recrutamento, a gente vai então informar quais são todos os critérios. Esse recrutamento será feito em todo o território nacional? Sim, todo o território nacional e participantes do Brasil inteiro poderão participar desse estudo. Mulheres grávidas poderão tomar a medicação? Não no estudo de fase 3, né? Mas de forma geral? De forma geral, provavelmente sim. Isso vai quem vai, como vai dizer ainda no final é o fase 3, mas para o fase 3, de fato, mulheres grávidas não serão recrutadas, porque o ambiente, e isso não é para esse produto, é uma normativa de muitos estudos clínicos não inserir mulheres grávidas, porque a gravidez altera muitos aspectos fisiológicos, e essas alterações, muitas vezes, levam a respostas de difícil compreensão, que nós não sabemos se, por exemplo, a mulher pode apresentar náusea devido à gravidez. Só que se ela tomou o produto, essa náusea será reportada como um evento diverso do Nestacel. E não necessariamente é do Nestacel, é uma consequência da gravidez. Então, se faz necessário isolar esta variável do estudo, tá? Isso é de praxe internacional em pesquisas clínicas. E é uma pergunta que é meio repetitiva, mas vou fazer mesmo assim. 2 anos ou 10 anos para chegar para todos nós? Para chegar em todos nós, tudo vai depender muito, eu entendo, também do incentivo que nós vamos ter do Ministério da Saúde. Hoje a empresa trabalha literalmente para ter uma terapia de baixo custo. Então, hoje trabalha para reduzir cada vez mais o custo e torná-la acessível. Entendemos que o acesso à terapia, tá? Hoje trabalhamos com um valor que já é factível, garanto a vocês que é factível se a gente comparar, inclusive, com o valor do Prilenia. Nós estamos falando no mesmo valor ou menos do que o Prilenia, eu diria a vocês. E estamos falando de uma terapia que poderá ser reduzida, poderá. Não quero trazer falsas perspectivas e nem falsas esperanças, e nem posso falar em termos comerciais pela Cela Vita. Mas trabalhamos para um custo que seja 10 vezes menor do que é hoje. E já temos conversas com o Ministério da Saúde buscando esse incentivo, esse apoio para conseguir que o governo subsidie essa pesquisa. Pesquisa, desculpa, a terapia. Uma pessoa está perguntando como será feito o chamamento para a fase 3. Fiquem de olho aqui nas notícias das associações, da Associação Brasil Huntington e Isso. na Casa Brasileira União Huntington, que nós vamos, assim que soubermos, vocês vão também saber, tá bom? É uma pergunta: há quanto tempo o estudo está na Anvisa para ser analisado? E quanto tempo, em média, a Anvisa leva para analisar e chegar a um estudo tão robusto quanto este? Bom, depende muito de cada fase, das conversas que tem, das tratativas e vários pontos. A Anvisa é uma agência muito séria e todo o processo é bastante, como a gente fala, é a palavra, as pessoas usam o termo errado, né? É demorado. Não, não é demorado. É o tempo necessário para uma análise de eficiência, tá? Nós precisamos ter essa análise cuidadosa, minuciosa, e isso vale para o nosso produto ou qualquer outro produto que entra. Infelizmente, o mercado farmacêutico, ele registra muitos incidentes de produtos que foram registrados e que, infelizmente, mataram pessoas. Nós sabemos disso. Nós temos esse histórico muito bem documentado na história da ciência farmacêutica. Então, o tempo de análise, as nossas tratativas com a Anvisa já levam mais de 6 anos, porque desde o primeiro estudo conduzido, a empresa está caminhando tudo em parceria com a Anvisa, né? A parceria que eu digo é reportar os resultados, os relatórios à agência, e a agência que faz esta análise. Esse é um processo que demora esse tempo mesmo. O tempo médio de colocar um produto no mercado é de 10 a 15 anos, no Brasil ou fora do Brasil, em função da quantidade de testes necessários, da robustez necessária e do tempo de análise e também respostas às tratativas que vêm aqui, né, de fora, da própria Anvisa.
Então, hoje, nossa documentação toda já está em posse da Anvisa, a Anvisa já tem conhecimento do produto, tem trabalhado conosco, sempre tentando, inclusive, de forma muito parceira com a empresa, no objetivo de trazer o melhor produto para o mercado, com certeza. Tempo que nós vamos precisar agora, obviamente, é um tempo que depende do rito da agência, e nós não podemos responder pela agência. E, obviamente, também pelas necessidades que a empresa tem de estar adequando e respondendo às exigências que são realizadas a cada vez que a gente envia uma documentação, o que é 100% natural e faz parte de qualquer processo de registro. Pessoal, tem algumas perguntas que são muito pessoais, eu vou pular elas, mas vocês ficam à vontade para enviar para o Dr. Rodrigo, que deixou o contato, ou para mim, na nossa página da Casa Brasileira, ou naquela página que é a minha página pessoal, que é a Pesquisa, Educação e Doença de Huntington, tudo bem? Sem problemas. Eu vou focar mesmo nas perguntas ligadas ao estudo, tá bom? A Alessandra Papini, que é uma super pessoa que está super nos ajudando. Ale, muito obrigada por compartilhar, por fazer parte dos grupos, movimentar os grupos, trabalhando ali nos bastidores, que são pessoas extremamente importantes, né? Está perguntando o seguinte: que sintomas vocês têm testado o medicamento? DH com bipolaridade é um desses sintomas? Obrigada, Alessandra. Nós avaliamos os aspectos da UHDRS, que são os aspectos do fenótipo clássico da doença, tá? O que inclui várias alterações. A gente não está avaliando em aspectos específicos, então a gente não avalia, por exemplo, o aspecto bipolaridade, tá? Nós sabemos é que o paciente apresenta uma alteração neuropsiquiátrica, uma alteração que envolve desde a ansiedade à depressão. Esses estados eles acabam se mesclando muitas vezes durante a evolução da doença e que são avaliados através da escala da UHDRS. Nós não incluímos, além disso, outros aspectos adicionais, porque foge do escopo do que é uma pesquisa clínica. Olha uma pergunta bem interessante da Juliara. Para assintomáticos, existe atualmente algo que seja possível fazer para retardar o aparecimento da doença, já que em algum momento ela irá se manifestar? É uma pergunta que eu vou emendar aqui, que está vindo aqui pelo WhatsApp. Essa medicação será utilizada pelos assintomáticos com DH quando? Em que momento? Bom, hoje não existe nenhuma terapia capaz, nenhuma droga aprovada que possa retardar, né, o aparecimento dos sintomas da doença. O objetivo do Nestacel é sim que ele possa ser utilizado por pacientes assintomáticos e administrado, inclusive, o quanto antes. Como eu disse, é um produto seguro. E como nós vimos, o benefício que ele apresenta é um benefício interessante de neuroproteção. Então, se está protegendo o cérebro da degeneração, obviamente nós estamos garantindo que esse cérebro se mantenha mais íntegro por mais período de tempo. Então, nós prolongamos a expectativa de vida e, quem sabe mesmo, o aparecimento do primeiro sintoma da doença. E caso ele surja, que a gente possa retardar, né, essa progressão da doença e impedir o curso dela. Então, a ideia é que o paciente possa tomar o produto o quanto antes. Não há contraindicação, a princípio, nesse momento. Obviamente, quando o produto estiver pronto, com a bula desenvolvida, né, que seria no final do fase 3, todas as instruções serão fornecidas pela própria Celavita e pela equipe médica também, que coordena a pesquisa clínica. Olha que pergunta interessante. Vocês vão submeter a FDA, a FDA, né? Ou nós Sim. vamos receber primeiro a medicação aqui no Brasil? Não, nós iniciamos com uma empresa brasileira, nós tivemos o respeito, o cuidado de iniciar as tratativas no Brasil e com a nossa agência. A Anvisa, como disse, talvez eu trabalho com o assunto regulatório, é uma das agências regulatórias mais sérias do mundo. Então, nós temos essa satisfação de ter iniciado aqui as tratativas com uma agência que tem seriedade e competência para analisar um processo de alta complexidade, como é um projeto tal como esse que estamos desenvolvendo. Mas, de igual forma, o processo hoje está sendo preparado para ser submetido também ao FDA. Nós já temos, inclusive, né, a Celavita já fez a contratação de uma equipe de assessores para fazer todo o protocolo, toda a submissão do processo junto ao FDA. Então, nós temos uma conversa muito transparente com o mundo todo, com agências regulatórias do Brasil, Estados Unidos e também de Israel. Qual a previsão da medicação chegar até a Europa e Estados Unidos?
Bom, isso depende, primeiro, né, da aprovação aqui no Brasil, do produto estar desenvolvido aqui em mercado e das aprovações na sequência nesses países. Nesse momento é muito difícil falar de previsão no mercado europeu. O que eu posso garantir é que a International Huntington Association já manifestou, junto a uma conversa que tivemos nessa edição do MENA Congress, o interesse de que a empresa também conduza uma pesquisa clínica na Europa. Obviamente, isso envolve, né, recrutamento de pacientes, recursos financeiros e também uma série de questões que envolvem a própria aprovação no mercado europeu. Essas tratativas estão sendo iniciadas, inclusive na próxima semana já, entre a Celavita e a própria IRRA. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para poder dizer quanto tempo isso deve acontecer, mas sim, é a perspectiva nossa atingir o mercado global. Curiosidade, por que Israel? Israel por duas razões, né? O investidor da empresa ele tem grandes parcerias com Israel. Israel é um polo tecnológico, inclusive farmacêutico. Grande parte das big pharmas fazem pesquisa em Israel. E Israel tem uma agência regulatória de porte que responde justamente às premissas do EMA, né, que é a agência europeia, e tem um rigor muito alto em termos de regulação de mercado. Então, por essa razão, é um mercado, né, um país escolhido por grandes empresas farmacêuticas e que sabemos tem tecnologia de ponta. Alguns países lideram tecnologia farmacêutica. Para pesquisa e desenvolvimento, os países que lideram hoje no mundo é Israel e Suíça. E quando falamos em produção, é a China, por conta da questão da mão de obra ser mais barata. Ah, pergunta da Gorete, é que tem tanta gente fazendo pergunta que elas vão sumindo no chat. Mil perdões. Eu também estou um pouco emocionada, gente, não é? Bom, vamos lá. A dona Gorete perguntou assim: quem já participou da pesquisa vai continuar na fase 3? Esse critério, quem poderá responder só é a equipe médica que está envolvida no projeto, e no desenho, tá? Eu não posso responder isso agora para vocês, eu não tenho essa informação, para ser honesto. Não sei se os pacientes, mas eu acredito que sim. Tá, mas desculpem aqui, posso estar falhando, pode ser apenas uma perspectiva minha. Normalmente eles permanecem, não é assim, Sim, Rodrigo? sim, Mas geralmente permanecem, mas como eu não sei os critérios que estão sendo alocados exatamente pela equipe médica, alguns critérios eu não tenho acesso. E aí, então, eu prefiro deixar em cargo do recrutamento eles poderem informar. qual será o papel da IA nas descobertas deste estudo? Dante, que está fazendo essa pergunta, eu até diria, qual foi o papel da IA nas descobertas deste estudo também, né? Bom, a IA ela tem potencializado e acelerado a pesquisa farmacêutica no mundo inteiro, né, através do que chamamos hoje de Pharma Intelligence. A AI nesse estudo permitiu achar os biomarcadores, né, e inclusive quero aproveitar, salientar que esse trabalho dos biomarcadores foi um trabalho que nós desenvolvemos com muita seriedade, foi um trabalho aqui nosso, nossa empresa, e que nós estamos publicando esses dados agora, né, que foram adquiridos pela Celavita. Esses dados fomentaram e aceleraram a pesquisa Celavita, mas mais uma vez, preocupado com essa transparência, a Celavita é de total acordo que os dados sejam publicados. Nós acabamos de submeter esses marcadores para publicação, é um trabalho, inclusive, conta com a autoria da doutora Luciana. Agradeço mais uma vez, Luciana, por ter aceitado participar desse trabalho, esse desafio conosco. E é um trabalho que está submetido nessa revista chamada Cells, que é um importante jornal científico, e já está com os revisores, por sinal. Então, esperamos que muito em breve seja disponibilizado ao mundo. E isso vai mudar completamente o olhar, a perspectiva farmacológica para o desenvolvimento de produtos para a doença de Hunt. Então, uma coisa muito importante, a AI tem nos ajudado a achar os biomarcadores. Nós estamos também agora em um trabalho ali de muitas mãos, nem sei quantas mãos, utilizando AI, Machine Learning, para analisar, ou melhor, reanalisar os dados clínicos que foram coletados na pesquisa clínica de fase 1 e fase 2 de Celavita, justamente com o objetivo até de identificar outras características que a gente não consegue identificar com a estatística tradicional. Então, nós estamos utilizando inteligência artificial para analisar geneticamente, buscar marcadores, biomarcadores, alvos terapêuticos, predizer moléculas e medicamentos que podem ser reposicionados no mercado para aliviar alguns sintomas da doença
Nós discutimos isso, inclusive, ano passado, no nosso webinar, e também para reanalisar com muito mais profundidade esses dados clínicos, com o objetivo até de identificar variáveis que a gente não consegue, né, observar com a estatística tradicional. Rodrigo, eu preciso dizer que é uma honra estar com você e ter você aqui hoje. Para mim, é uma honra poder contar para toda a comunidade TH a melhor notícia de todas sobre as pesquisas. Eu estou até emocionada, gente. Vamos lá, uma pergunta do Alexandre. Pode explicar os riscos para os pacientes que serão submetidos a, imagino que seja a fase 3, né? A princípio, nós não temos riscos. Nós não identificamos no fase 1 nem fase 2 nenhum efeito adverso que tenha sido relacionado ao produto. Então, nós não esperamos efeitos adversos graves, tá? Isso não foi reportado em nossos estudos prévios. Claro, nenhuma pesquisa passa sem efeitos adversos. Nós tivemos um, mas olha que curioso o efeito adverso. Talvez muita gente vai gostar dele. O único efeito adverso que nós observamos foi pacientes, principalmente homens, né, que iniciaram o estudo e apresentavam calvície e cabelos brancos. Após o tratamento, apresentaram um maior número de crescimento de fios de cabelo e o escurecimento do fio capilar. Então, esse é o único efeito adverso que a gente espera acontecer. Aumentar a quantidade de cabelo e escurecer o cabelo. Não é nada mal. Não, tá valendo. Acho que até eu quero ter esse efeito, hein, gente? Meu cabelo tá Olha, ficando branco e tá caindo. Esse efeito é bom, hein? Acho que o pessoal vai querer até usar para fazer uma regeneração capilar aí. cosmética. Nossa Senhora, que delícia de efeito. Esse efeito, além da notícia ser fantástica, o efeito colateral é maravilhoso. Então, Exato. bom, é uma última pergunta aqui que eu vou ler, depois a gente vai encerrar, porque a gente já alugou bastante o doutor Rodrigo hoje. Obrigada novamente, doutor Rodrigo. Pergunta aqui complexa, vamos lá. Após o estudo ser aprovado pela Anvisa, o estudo entra na fase 3 e após ficará aprovado. Eu estou lendo aqui, passando por outros órgãos e disponível no mercado e, portanto, ser encaminhado à Conitec. Peraí, tá difícil aqui entender. O estudo, depois de ser aprovado, será encaminhado para a Conitec para a incorporação no SUS? Isso, como que funciona o rito regulatório, né? Então, ele vai iniciar a fase 3, coletados todos os dados, é emitido um dossiê, um relatório que é submetido à Anvisa, e mediante a análise desse relatório é que a Anvisa, então, irá decidir pelo registro do produto no nosso mercado. Uma vez registrado, esse produto, então, passa a ser comercializado e monitorado por até 10 anos, nós chamamos de estudo de fase 4. Então, existe um monitoramento que faz parte de qualquer produto e qualquer desenvolvimento. Junto a esse processo, passa por essas etapas, onde outras comissões também vão analisar, incluindo a comissão de precificação. Então, vai ser avaliado o preço que esse produto chega ao mercado, se esse preço é compatível ou não, se esse preço está dentro do que o SUS consegue hoje já abordar, né, dentro do montante de financeiro que é disponibilizado e ser incorporado facilmente, ou se ele cai numa droga de alto custo, que exige ali muitas vezes ou a judicialização por parte do paciente para conseguir esse recurso, ou quem sabe até com um incentivo maior, um apoio maior, a gente consiga aí realmente que o SUS venha a incorporar essa terapia. O que é interessante falar, a terapia celular, sem dúvida, ela tem um valor agregado um pouco maior, né, do que um produto, embora nós bem sabemos que a deutetrabenazina tem um custo bastante elevado por ser uma droga sintética e ainda com efeitos colaterais bastante severos. O produto ele tem um valor agregado maior, só que ele também tem eficácias e é capaz de atuar como um modificador da história natural, algo que outros produtos não têm. Eu não estou fazendo merchandise do produto, eu sou um pesquisador e quero deixar bem claro que eu tenho um viés neutro. Estou muito feliz em compartilhar boas notícias, mas de igual forma, se os resultados fossem negativos, eu também teria transparência de explicar a todos aqui os pontos em que, porventura, nós não tivemos sucesso. Mas, o que é importante deixar claro aqui dentro? O custo do produto está também atrelado à sua eficácia e à sua ação de modificador de história natural. Se nós olharmos para as projeções para os próximos 10 anos do mercado
de drogas para Huntington, o custo é muito alto. Nós temos um custo muito alto porque não é só a tetrabenazina ou a deutetrabenazina que são de alto custo. A quantidade de medicamentos que são necessários para poder manejar outros sintomas e principalmente o cuidado com o paciente, né? O custo nós temos ou com o cuidador ou com familiares que precisam sair do mercado de trabalho para atender e ter atenção a esses pacientes, né, a seus familiares, é muito alta. Isso gera um custo muito alto. Então, se nós colocarmos nessa conta, que é a conta que o SUS, obviamente, vai analisar, o nosso produto ele apresenta um valor de mercado extremamente razoável para atingir o mercado e ser incorporado pelo SUS no futuro. Eu juro que é a última pergunta, Rodrigo. Pode ter aceleramento desse processo por ser uma droga órfã? Sim, e esperamos que tenhamos essa comoção. Tudo aquilo que é droga órfã em doenças raras, embora, né, como já discutimos, falamos de uma doença rara que não é tão rara assim, né? Ela pode ser rara em número e também tem uma coisa muito importante. A doença pode ser rara em termos epidemiológicos. Para o familiar e para quem vive com a doença, ela não é rara. Né? Não, o conceito de doença rara é um conceito muito ingrato, infelizmente, que nós temos, mas é uma doença que não é rara. Falamos de pelo menos 20 mil pessoas com a doença, podendo chegar a 100 mil no Brasil. Então, os custos que estão atrelados à doença, o fato de estarmos tirando, né, indivíduos, né, familiares, ou custos com cuidadores do mercado de trabalho também, são custos importantes que oneram o sistema como um todo. Então, o fato de ser uma droga órfã, de ser uma doença sem tratamento e o alto custo que ela demanda, inclusive de internação para o SUS, mais do que justifica essa droga ter uma aceleração para quem sabe ser incorporada pelo SUS. Obviamente, entendemos que são tratativas de ordem política, econômica, que sem dúvida tomam um tempo, mas é bem por isso que a empresa já iniciou essas tratativas com o objetivo de também ter esse diálogo e já começar a criar esse canal com o objetivo de realmente ofertar à população, tão logo esteja pronta a droga, né, para mercado, para comercialização, uma terapia. Bom, eu vou encerrar então aqui hoje. O pessoal está falando assim: vamos dormir com o coração quentinho. Eu também vou, Eliane. Todos nós vamos dormir com o coração quentinho. Eu só não, eu tive que segurar as lágrimas, porque eu nunca passo maquiagem. Eu estou maquiada hoje e ia estragar tudo. Bom, a Live ficará disponível assim que eu puder. Eu estou gravando, eu vou colocar no canal da Casa Brasileira União Huntington e os links estarão disponíveis também, tanto nos grupos, porque nós temos um grupo de pessoas maravilhosas compartilhando, a Maíra, a Alessandra, a Maria Helena, a Cláudia, todos compartilhando as informações. Então, muito obrigada por todo o apoio direto e indireto de todos vocês, tá bom? Agradeço novamente a Associação Brasil Huntington por ter compartilhado também junto aí conosco essa live. E, bom, Rodrigo, eu agradeço do fundo do coração por lutar por nós. Eu falo em nome de todas as famílias, que eu sou de uma família de DH, não é fácil. Eu agradeço por tudo, por pesquisar a DH, por nos informar sobre resultados tão incríveis, por não desistir quando todas as adversidades caíram na sua cabeça, né? E, nossa senhora, e quanta diversidade, vocês não têm noção do quanto o Rodrigo lutou, gente, por nós. Eu agradeço isso do fundo do coração e eu sei que diversas gerações de pacientes ficarão gratas a vocês pela luta, né? Muito obrigada por ter apresentado os trabalhos para nós e estamos muito felizes de tê-lo conosco e sabemos o seguinte, que quando vocês precisarem de alguma coisa, estaremos à disposição para lutar, para acampar na frente do Ministério da Saúde e tudo o que vocês precisarem. Tá bom? A dona Vita está online. Quer falar alguma coisa, dona Vita? Sim, não, realmente é só agradecer. A clareza que o Rodrigo traz, né, é impressionante, que didática maravilhosa, né? E a gente, assim, cada fala dele a gente vai emocionando, a gente vai se engajando, né? E uma vontade de. Olha, eu até coloquei aqui, gente, nós temos que chamar a BH, chamar os doentes, Ah, é muito lindo demais, né? Vamos para a porta da Anvisa, para mim já, a gente já ia. Mas não pode fazer esse movimento, né, Rodrigo? A gente tem que ficar um pouquinho mais quieto, né? Nesse momento tem que ter uma quietude, né? Na hora Porque senão a gente certa. juntava mesmo, a gente juntava os pacientes, juntava os familiares, né? Juntava a BH, juntava todo mundo, a Casa Brasileira União Huntington, e a gente já ia para lá mesmo, né? Porque você só trouxe boas notícias, né? Excelentes notícias. Então, é maravilhoso, né?
O doutor Rodrigo, eu vou só, assim, eu não entendi aquela questão dos 10 anos, porque vai para a fase 3, aprova, né? O estudo, depois tem que ter a precificação, lógico, né? Depois entra no comércio, quando tem o comércio, aí depois que a gente vai para a Conitec para incorporar, né? Agora, esse Isso. prazo que ele tem que estar comercializando, quanto tempo que ele tem que comercializar sem ir para sem pedir a Conitec? Esse realmente não ficou claro. Não, na verdade, Pode ser assim que simultâneo? sabe, já é simultâneo, tá? Então Ah, já vai então para a tá bom. Conitec de imediato. Esse prazo de 10 anos é quando ele entrar no mercado, estiver Hum, já sendo comercializado, passado por Conitec, já estará sendo vendido e nesse momento ele é muito monitorado, porque a gente precisa observar em grandes populações se efeitos que a gente não conseguiu mapear em estudo clínico podem, porventura, aparecer. E dependendo do tipo de efeito, o produto pode ser retirado de mercado ou apenas ser notificado na bula que um efeito adicional não visto antes de algum acontece. Isso outro. é muito Uhum, comum com quase todos os medicamentos, né? sim. Então, faz Então, mas parte esse, da esse prazo pesquisa. de, vou chamar até de validação junto ao uso, é essa fase mesmo de 10 anos? Ah, não, o monitoramento que é 10 anos. Ah, Ele é tá. obrigatório de monitor Mas de você 10 pode anos, mas incorporar antes dos já está 10 anos. incorporado, tá? Então, Tá, quando você então tá ok. monitorando, ele já foi Ótimo. Uhum, incorporado antes, então ele já pode estar certo. incorporado. Muito bom, né? Principalmente se for uma doença rara. Então, a gente tem uma premissa Isso, na legislação que a gente consegue acelerar a entrada do produto no certo. mercado. Uhum, tá ótimo. Pela Conitec, né? Isso é importante. Tá bom, então, olha, um grande abraço, né? Que Deus te abençoe a doutora Luciana, nos abençoe todos. Tá bom? E estamos aqui junto, né, nessa grande luta, tá bom? Muito Muito obrigada. obrigada. E estou muito feliz de ter participado nessa noite que estamos finalmente anunciando uma medicação efetiva que a gente vai ter acesso aqui no nosso país. Então, muito obrigada por isso, doutor Rodrigo. E eu vou encerrar aqui a reunião. Ela vai ficar disponível, como eu já mencionei, já já a gente avisa onde ela vai estar disponível, tá bom? Me deem alguns dias só para eu conseguir fazer o upload. E fiquem todos com Deus, tá bom? Amém. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. tchau, tchau. Obrigada.